Fala pessoal, vamos fazer aquela análise de gráfico semanal. Boa tarde, fechamento de mercado agro. A gente sempre está passando por aqui, fazendo leitura de milho, soja, boi gordo. E hoje a gente vai falar do fechamento dessa semana. Semana passada a gente teve ali um respiro do preço, mas ainda eu vou falar por que não é momento de comemorar, tá? Mas antes de começar, preciso que você curta o vídeo, comece a seguir o canal, faça algum comentário para ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, que assim como você gosta de acompanhar as oscilações do preço do mercado de milho, soja e boi gordo. Vamos lá? Olha só, no gráfico semanal, o milho ainda continua nessa região preso entre, vou colocar até aqui outra cor, tá? Para a gente melhorar essa perspectiva de leitura, tá? Então coloquei aqui uma marcação verde para que podemos ter essa condição de interpretação, tá? Dá para ver aí? Vou puxar aqui um pouquinho. Tá vendo essa marcação, esse retângulozinho verde? Tá? Vou puxar aqui até a ponta do pavio. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem entre os 52 e 20 e os 60 e 30, né? Esses 10 pontos, vamos falar, esses 8 pontos aí, esses R$8 de oscilação entre o preço, é uma região lateralizada. O que isso significa? Que por mais que na semana retrasada e na semana passada tivemos um fechamento positivo, e essa semana a gente já fecha negativo, mas isso, para quem gosta de fazer análise através dos gráficos, é apenas uma correção do rompimento da 20, nada mais, tá? Então aqui a gente tem essa média de 20, que ela vem aqui, essa laranja, né? Então ela vem fazendo esse movimento, uma possibilidade disso acontecer. Mas o preço pode fazer alguns movimentos de sobe e desce para depois confirmar uma subida para buscar 50. Ou simplesmente ele fica lateralizado esperando a média de 50 chegar. De qualquer forma, essas setas azuis indicando rompimento desse caixote com confirmação está marcada aí muito tempo. E por que eu falo isso? Porque às vezes muita gente que opera o milho compra por estar barato, porque é um preço que não está praticado há muito tempo. Nesse momento, muitos produtores estão tendo prejuízo, né? Porque seus insumos não ficaram mais baratos, não acompanharam o preço da queda da saca do milho e, no entanto, o preço está onde está. Né? Então, muita gente está registrando, sim, prejuízo na sua produtividade. Esse preço que o milho está agora, a última vez que ele foi praticado há tempos atrás, foi aqui em agosto de 2020. Então, quando o preço estava nessa região em agosto de 2020, preso aqui dentro desse retângulo, ele está aqui superando a média de 20, pode vir fazer uma confirmação para subir? Pode, mas ainda não fez. De qualquer forma, a melhor oportunidade vai ser a confirmação da saída dessas regiões. Nesse momento, fica muito perigoso um posicionamento desse ativo. Olhando isso pelo semanal. Quando eu trago isso para o diário, para a gente tentar buscar mais gatilhos, olha o tamanho desse gap. Então, a gente olha aqui que na quinta-feira da semana passada ele fecha, na sexta ele já tem um gap de alta e agora já começa nessa semana, já começou durante a semana, uma certa correção, tá? Isso pode fazer com que ele busque aqui as médias abaixo, até mesmo fechar esse gap, tá? Por ser um gap muito alto. Mas eu não espero muito de padrões tão comuns aqui para o ativo do milho, devido ao momento que ele vive, né? Uma região de um preço muito conturbado, muita expectativa do mercado, e isso pode trazer muita volatilidade, tá? Então, de fato, principalmente depois de um gap desse tamanho, pensar em compra aqui está complicado. Eu seguraria um pouco mais a emoção, esperaria ver o que acontece, mantenho essa posição, só de confirmar algum posicionamento no ativo conforme ele me dá a direção dessas setas aqui. Por enquanto, milho nesse sentido que a gente está lendo. Quando eu trago minha leitura para soja, vamos dar uma olhadinha, né? Soja, deixa eu puxar aqui o real. Tá aqui, frustrou, né, aquele movimento que a gente tinha feito anterior. Puxar o semanal para ficar legal a leitura. Seguinte, ó,
Vamos contextualizar o que a gente já vinha falando. Historicamente, puxar aqui para a gente pegar todo o contexto, né? Todo o contexto. Então, a soja praticou preços mais altos aqui, isso aqui bem em época de pandemia, né? Ó, então ele teve preços bem interessantes, né? 87, deixa eu ver, até topo histórico, né? Na verdade. Então foram preços bem praticados aqui. O que acontece? Ele devolveu, né? Ele devolveu, mas ele encontrou a média de 200. Então ele tem essa região que ele está preso aqui na média de 200 e ele está fazendo essa característica do triângulo, que é o seguinte: todas as vezes que ele toca essa linha horizontal, ele volta. Porém, estatisticamente, esse é um padrão onde que mais de 70%, 73%, se não me engano, a chance de rompimento é da linha horizontal. Ou seja, ele mostra que essa resistência fica fraca em determinado momento, a defesa se enfraquece, os compradores tomam posição e acabam assumindo a dianteira. No entanto, eu venho marcando aqui 1, 2, 3, 4, acho que são mais de 9 toques, 4, 7, 8 toques, e ele não conseguiu e acabou nessa semana e na semana passada devolver muito forte. Acabou devolvendo muito forte. No entanto, o suporte aqui dessa região entrou em ação. Eu vou até tirar essa marcação para poder ficar bem fácil de visualizar isso daqui, ó. Esse suporte trabalhou, tá? Então essa região de preço aqui dos R$63 mais ou menos, entendeu que era uma defesa de suporte. Olha isso, quando a gente puxa até mais aqui, ó, né? A gente encontra uma região inteira que foi defendida, ainda está defendendo. No entanto, o que me preocupa em relação a uma retomada de subida é a média de 20, que ela está descendente e forte, a média de 50 também. Então, até mesmo no semanal, a gente não vê um sinal de compra, e sim um gatilho de venda. Só tem algumas regiões defendendo. E se, no caso, a briga ali for forte, ele pode sim perder e buscar preços mais baixos ainda. E aí isso vai de encontro que nós falamos sempre quando gravamos esses vídeos. Não adianta ver um preço barato, porque há muitos anos ele não é praticado, que não quer dizer que ele não vai cair mais. Precisa ter mais noção de todo o contexto para tomar uma decisão mais assertiva, né? Vamos lá no diário. No diário está o seguinte: a gente consegue visualizar, né, quando ele perde o triângulo e acaba devolvendo e criando vários gaps muito fortes entre os dias de um dia para outro. E hoje está ali fechando nesse momento operando 0,30 de alta, mas isso pouco significa, né, de tanto movimento de queda que teve nas últimas semanas. Então isso corrobora muito para posicionamento de compra, né, que na verdade não tem nenhum. Um posicionamento de compra aqui é perigosíssimo, né, porque está no suporte, que é uma vantagem de compra aqui. Ainda não está confirmado o cruzamento das médias, a 20 com a 50 ela tem uma intenção, mas não é confirmação, e daí necessita esse cuidado para não entrar numa fria. Vamos puxar o boi gordo, BGI, vou pegar aqui, opa, BGI, aqui, pronto, e vou puxar o semanal. Ele está fazendo aquilo que a gente acabou esperando, a única coisa que defendeu o preço, né? Então veja, quando o boi gordo conseguiu chegar aqui nesse topo histórico, né? O arroba do boi estava ali praticado a 351, ele bateu isso aqui em março de 2022 e de lá para cá só caiu bastante, né? Chegou a cair quase 50%. Menos, né? Perdão, uns 35, 40% do preço do topo histórico. Loucura isso daqui. E então, olha o tamanho dos gaps semanais que teve. Então, teve semana aqui que ele perdeu muito. Quando eu estava nessa região, a gente fez o seguinte mapeamento. Ele já tinha perdido as médias grandes, que é de 200 e 400, a média de 20 e de 50 direcional, vendedora, e ele já muito afastado da média. E aí entra aquele contexto que sempre falamos, que é toda vez que o preço se afasta muito da média, duas coisas vão acontecer. Ou ele volta na média, ou ele espera a média chegar. E a única coisa que poderia segurar o preço em queda do boi gordo seria essa lateralização aqui, esse retângulo que a gente fez, baseado nesse acontecimento passado. Baseado nesse acontecimento.
Então essa região de preço aqui já foi uma região de grande interesse e a única coisa que seguraria seria isso aqui. E se ele perdesse isso daqui, ele buscaria essa marcação laranja que a gente fez aqui embaixo, porque traria essa região aqui que um dia também foi muito defendida. Então a gente chegou a cogitar do preço buscar o 155, mas ele acabou parando dentro desse range laranja que a gente tinha deixado marcado, tá? Ele entrou com interesse ali e acabou puxando ali durante 3 semanas ali, puxando a retomada para encostar na média de 20. No entanto, isso aqui para mim não é ainda um movimento comprador, para eu poder entrar comprado. Isso aí está mais uma operação curta, uma volta em V à média, mas é muito perigoso de pensar em compra ali com a média apontada no ângulo que ela se encontra agora e a 50 confirmando esse ângulo, tá? Quando eu trago essa leitura para o diário, veja que ele já está acima das 50, a média de 20 já faz a intenção, mas eu ainda não vi o cruzamento, tá? Então, sem cruzamento fica perigoso uma tomada de decisão aí, porque pode voltar na cara essa operação, tá? Então, por enquanto ainda está nessa fase, eu gostaria de ver mais, né? Para um movimento mais curto, teria bom, tá? Teria bom. Eu não gosto muito, eu gosto das confirmações e principalmente boi gordo, soja, milho é importante, porque ele dá muitos gaps. Olha isso daqui, olha o tamanho desse gap, né? Então, dependendo se a pessoa pega um distanciamento e aqui ele vê como um gatilho de compra, né, trabalha com stop desse tamanho, ele foi estopado tranquilamente. Então isso é a necessidade das confirmações depois da média e não antes dela, né, porque o trade contra as médias ele pode ser lucrativo, mas a taxa de acertar ele sem um risco é muito baixa, né, é muito difícil pegar essa ponta de pavio, tá bom? Vamos puxar agora o Ibov, a gente sempre faz esse brindezinho aqui, dá uma olhadinha no Ibov, né? Tá ali naquela lateralização que a gente marcou. Aqui eu deixei esse caixotinho que seria quando ele estava caindo, aqueles 13 dias de sequência de queda que teve, né? Falou, dali se ele não tiver algum retorno, continuar, é o único lugar que ele vai parar vai ser nas médias ali. Mas acabou dando certo, ele acabou se lateralizando. Nesse momento tá aí, olha o tamanho da vela da semana passada. Nesse momento também está aí levemente 0 a 0, né, quase um pouco mais negativo, devolvendo, né, o movimento da grande parte do dia, ele devolveu tudo, tá, esse grande pavio. A gente pode interpretar assim como uma barra elefante do dia de ontem, e aí na segunda-feira a gente pode até ver uma continuidade desse movimento aí para buscar o suporte, né, a parte inferior aqui do retângulo e um rompimento, tá, para buscar essa mínima aqui do 114. Vamos ver, nesse momento aí, mesmo que diminua a taxa Selic, faça grandes movimentos para ajudar a economia, o estrangeiro não está interpretando da mesma forma e isso faz com que a saída de capital interna acabe acontecendo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Tanto que a volatilidade está tão grande que os noticiários de mercado às vezes soltam, olha, o Ibovespa se recupera perante ao dólar, né? Quando você lê essa notícia e você vai para o gráfico, ele já devolveu tudo, ele já devolveu todo o movimento que ele tinha se recuperado. Então hoje esse é o cenário que a gente está vivendo dentro do Ibovespa, tá bom? Pessoal, e aí a gente volta na segunda-feira com mais análise de mercado, mais análise de mercado agro. Tamo junto e até a próxima.